Olá, bem-vindo ao canal da Brasil Detectores no YouTube. Hoje nós vamos começar a fazer uma série sobre as partes principais do detector de metal, né? Devido a vários questionamentos sobre as funções dos detectores de metal, então resolvemos criar aí uma série de vídeos sobre as partes mais importantes dos controles do detector de metal. Nós vamos começar a nossa série falando sobre a parte da sensibilidade. Alguns detectores, a palavra sensibilidade vai estar escrito sense, né? Principalmente alguns detectores da marca Fischer vai estar escrito sense. Você olhar o nome, está escrito aí sense, tá? Alguns detectores também aí da marca GART vai estar escrito aí sensitivity, né? Você vai ver a palavra aí na telinha aí, sensitivity, tá? Também alguns detectores da marca White vai estar, em vez da palavra sensibilidade, vai estar escrito gain, que significa ganho, que é a mesma coisa que sensibilidade. Então você vai olhar a palavrinha aí, é escrita gain, tá? Também alguns outros comandos pode estar aí abreviado a palavra sensibilidade e é a mesma coisa, tá? Ou ganho. A sensibilidade é uma parte principal aí do detector de metal, porque é na sensibilidade que você vai ter ganho de profundidade, mas tem algumas exceções para uso aí da sensibilidade ao máximo, né? Porque nem sempre a máxima sensibilidade o seu detector está aí detectando na máxima profundidade, porque falar em sensibilidade fala-se em profundidade, mas depende de alguns fatores para você poder utilizar a sensibilidade aí na máxima, né? Por exemplo, para você utilizar aí o máximo da sensibilidade, primeira coisa, você tem que observar o local que você está trabalhando, se não tem muita interferência magnética, né? Porque à medida que você começa a aumentar a sensibilidade, o detector pode começar a tagarelar um pouco, né? Fazendo alguns barulhos irregulares. Então, para isso você precisa aí às vezes abaixar um pouco a sensibilidade, tá? A outra questão sobre sensibilidade, você também precisa aí balancear o detector corretamente com o solo, né? Para você ter também um máximo de sensibilidade, porque não adianta você ter aí máxima sensibilidade se o balanço de solo do seu detector não estiver corretamente. Uma outra questão aí sobre sensibilidade, que muitas vezes a pessoa passa através do WhatsApp alguns vídeos para nós falando que o detector está tagarelando muito, né? E uma das situações aí de tagarelar é porque às vezes a pessoa acaba de receber um detector de metal e liga esse detector dentro de casa, né? Que é um ambiente onde tem vários coisas elétricas ligado, e ali então gera um grande campo magnético, que isso vai perturbar o detector com a sua sensibilidade muito alta. Então recomendamos, quando você ganhar um detector de metal, que você faça o teste com o detector fora da sua casa, no local próprio de trabalho, porque o detector, o local de trabalho dele é no campo, né, e não dentro de casa. Mas caso você queira ligar o detector dentro de casa, você vai ter que abaixar bastante a sensibilidade para poder aí o seu detector não ficar tão tagarelando ou muito barulho que possa às vezes você pensar que o detector está com defeito. O correto é você ir para o campo testar o detector. Outra questão sobre a alta sensibilidade é quando você às vezes, não sei se eu posso dizer,
Tem questões que você às vezes está trabalhando no local e de repente o aparelho começa a tagarelar assim do nada. Antes estava normalzinho e de repente ele começa a tagarelar, né? Ou fazer uns barulhos estranhos. Então isso pode ser devido a algum campo magnético, por alguma nuvem, alguma atmosfera, né, ali no local que possa estar passando. Isso pode estar carregando um certo campo magnético no momento que vai perturbar o detector. Então ele começa a barulhar e depois, com o tempo, ele para. A outra situação, às vezes você está passando em algum local e às vezes pode estar passando algum avião e isso coincide com alguma frequência do detector e o detector pode também ser perturbado por alguns momentos devido a essa passagem dessa aeronave, né? Isso acontece muito com os detectores de pulso, né, que tem mais facilidade de pegar esses campos magnéticos. Então, neste caso, ou você espera por um pouco ou você abaixa a sensibilidade. É muito importante sobre a sensibilidade, porque um dos comandos que você tem que deixar por último é a sensibilidade, no sentido que você tem que ter sempre o máximo ganho possível da sensibilidade, tá certo? Então, vamos supor que a sua sensibilidade aí deu aí 8, né? 8 eu estou falando porque os detectores, alguns detectores, o aumento da sensibilidade está em pontos, né? Vamos supor, na série AX, né? A série AX, alguns têm 4, 5 pontos, né? Então 5 pontos seria o máximo da sensibilidade. Então você nunca coloca no máximo, né? Você volta aí, trabalha aí com pelo menos aí uma perda de 10% para dar uma melhor estabilidade. Então, se o detector aí tem 5 pontos, né? Você coloca 4 pontos, né? Se o detector trabalha de 0 a 99, né? Porque são numerações a sensibilidade, então você trabalha aí na casa aí dos 80. Tá certo? Então vamos, como exemplo aí, vamos começar a trabalhar no campo e vamos iniciar aí com um detector que tem a sensibilidade em número. Então vamos começar com a sensibilidade em 80, tá? Você está ali trabalhando normalmente, de repente começa alguma perturbação. Essa perturbação pode ser por algum detector que possa estar ali trabalhando perto de você, o seu amigo. Então, uma das questões que você vai fazer para tentar tirar essa perturbação não é abaixando a sensibilidade, e sim verificando aí se o seu detector tem as opções de mudança de frequência, porque nessa mudança de frequência, às vezes você consegue estabilizar o detector sem abaixar a sensibilidade. Uma outra questão que eu falei aí é sobre o balanço de solo. Sempre é bom quando você estiver trabalhando, né, observar, dando uma bombeada no detector para ver se o detector está balanceado corretamente. Agora vamos ao ponto mais importante, o que é mais perguntado sobre a sensibilidade. No caso aí nem seria a palavra sensibilidade, mas sim profundidade, porque a profundidade está ligado com a sensibilidade. Muitos questionam sobre a profundidade. Eu quero um detector que pega 2 metros de profundidade. Olha, o detector, como regra geral, ele não tem uma profundidade exata, né? A profundidade depende do tamanho do objeto. E os detectores, eles são divididos por categoria. Então, cada detector tem uma categoria específica para certos tamanhos de objetos, né? Por exemplo, os detectores da área de garimpo, para procurar o ouro da natureza, esses detectores, eles estão a procurar fragmentos muito pequenos de metais, né? E o ouro da natureza, geralmente eles são
muito pequenos. Então se fala em carocinho de arroz, feijão, até 1/10, né? Tem detectores aí da área de garimpo, como o Goldbug 2, né, que é muito aí famoso, né, por muito tempo. O Goldbug 2 pega aí milésimo, né, de décimo, ele pega coisa quase que em pó. Não é em pó, mas é muito pequeno, devido à alta sensibilidade que ele tem para pegar fragmentos pequenos, tá? Os detectores da categoria Hobby tá ali mais no formato do tamanho de uma moeda. Então é detectar moedas, aliança também, que é praticamente o mesmo tamanho de uma moeda, e assim correntinhas, né? São objetos mais ou menos neste tamanho. Eles pegam só esse tamanho? Não, todos os detectores pegam outros tamanhos, tá? Vamos supor, os detectores de garimpo. Eles pegam objetos muito pequenos. Aí a pergunta, poxa, mas será que eles pegam só pequenos? Não, tá? Os detectores que pegam objetos pequenos, os grandes pegam com facilidade, tá? Então é assim, a maior dificuldade de detectar são as coisas pequenas, porque grande qualquer detector detecta, tá? Inclusive até aqueles mais não sei se falar vagabundo ou made in China, né? Mas qualquer detector vai pegar coisas grandes. Agora, o mais importante aí é a profundidade. Ah, tá, eu quero um detector para pegar 2 metros. Tá, que tamanho de objeto que você quer pegar com 2 metros? Porque se você deseja detectar uma moeda com 2 metros, este detector não existe, tá? Você precisa de tamanhos para você poder detectar cada vez mais fundo. Por isso é muito importante, quando você olha no site, tem muitos sites ou propagandas aí, que o detector pega tantos metros de profundidade, mas lá ele não está especificando qual o tamanho de objeto que ele vai detectar com 2 metros. Aí você, nossa, eu vou comprar esse detector porque eu vou pegar muita coisa, porque ele pega muito fundo, né? 2 metros, 3 metros de profundidade, é isso que eu quero. Você vai ver, você compra esse detector, você vai perder seu dinheiro, nem sei se você vai conseguir de volta, né, o seu dinheiro, e esse detector não vai prometer o que você estava querendo. Você compra o detector achando que vai pegar uma moeda com 2 metros, ou que seja até uma pepita de ouro com 2 metros. Isso não vai acontecer, tá? Você deveria perguntar primeiro à pessoa, esses 2 metros corresponde ao que? Um caminhão enterrado? Porque às vezes um caminhão enterrado, um detector desses vagabundos, pode pegar aí com 2 metros de profundidade. Mas você está procurando um caminhão enterrado? Não está, né? Geralmente as pessoas estão procurando aí na categoria hobby, está procurando moedas, joias, alianças, correntes, né? Na categoria garimpo, está procurando ouro da natureza, que são pepitas, pedras, né, de ouro, tá certo? Então preste muita atenção na hora de você comprar um detector, principalmente aí esses que anunciam grandes profundidades, né, para um detector bem barato. Ainda sobre a profundidade, pessoas ligam para nós, eu quero pegar uma pepita de 1 grama com 1 metro de profundidade, porque eu vi num vídeo uma pessoa falando que o detector detecta 1 metro de profundidade. Isso é mentira, tá? Por exemplo, uns detectores aí na área de garimpo, tá? Porque os detectores são divididos por categoria. Não adianta você comprar um detector barato da categoria hobby para querer investir ele no garimpo, que você não vai ter bons resultados, tá certo? Então vamos pegar um detector aí da categoria garimpo. Um detector na faixa aí dos seus 3 a 5 mil reais, né? Ele vai detectar uma pepita de 1 grama, isso como experiência, porque tem muitos anos que eu pego ouro aí da natureza, aqui no Goiás, né, Mato Grosso, Pará, todas as regiões aí que a gente trabalha, então eu tenho um bom conhecimento das profundidades
na procura aí de pepitas de ouro. Então a pepita de 1 grama, um detector vai pegar aí de 7 até 10, 12 centímetros, no máximo uma pepita de 1 grama. Isso vai variar do formato da pepita de 1 grama, porque o detector de metal, ele não detecta, não é por peso, e sim por área do metal. Quanto maior a área do metal, mais fundo ele tem condição de detectar. Por isso, uma pepita de 1 grama, às vezes você pode pegar ela mais rasa, um pouco mais funda devido à área. Então, uma pepitinha redondinha, você vai pegar mais raso do que uma pepita chapeada. E as duas têm a mesma grama, 1 grama, entendeu? Agora vamos um exemplo de uma moeda. Uma moeda, um detector, pode detectar aí na faixa de 20 até 30 e poucos centímetros, né? Ou até mais um pouco, isso depende do detector que você está comprando, tá? Mas não mais que isso, né? Uns detectores mais caros, na faixa de 10, 15 mil, às vezes pode chegar aí a uma moeda ou uma aliança na faixa dos seus 40, 45 centímetros, mas são detectores mais caros. Geralmente os detectores na faixa de 1.000 e pouco, né, até seus 3.000 e poucos reais ou 4.000 reais, vai variar aí a moeda de 20 até 30 centímetros de profundidade. Isso vai depender do preço do detector e da bobina utilizada no detector. Bom, eu falei sobre os detectores de garimpo na questão de sensibilidade, né? E também dos detectores hobby na questão de sensibilidade. Também tem a categoria aí tesouro. Esses detectores da categoria tesouros não vai detectar objetos pequenos como uma moeda e nem uma pepita de ouro, né? Geralmente esses detectores é para procurar objetos maiores, geralmente do tamanho da palma da mão para frente. Então esses detectores têm mais sensibilidade para objetos desse tamanho. Então se você procura detectar objetos muito grandes, maiores do que a palma da mão, recomendamos que você compre um detector para tesouro, porque você vai ter muito mais ganho de sensibilidade. Quando eu falo de sensibilidade, eu estou falando em profundidade. Você vai ter mais ganho de profundidade, tá? Uma questão aí também, eu vi um vídeo esses dias, a gente não pode falar sobre os vídeos, mas eu vi um vídeo, né, sobre uma pessoa colocando um objeto no chão, praticamente aí, eu acho que deve dar aí uns 5 centímetros, né, de raio, de circunferência, e ele pôs ele detectando aí 1 metro com um detector barato, né? Isso não é verdade, né? E olhando bem o detector, não bem o detector, mas como ele estava usando o detector, deu para perceber que o detector não estava regulado corretamente com o solo. Então ele estava mostrando que o detector estava detectando o objeto enterrado, que ele enterrou aí 1 metro e pouco de profundidade. Mas na realidade o detector não estava detectando esse objeto que estava enterrado, e sim o solo. Por quê? Porque prestando atenção, porque quem tem conhecimento nota-se bem, ele estava detectando o solo, porque o balanço de solo não estava correto. Então, se o seu detector não está balanceado corretamente, ele vai ficar detectando o chão, né, como se fosse um metal. Então, esse vídeo está totalmente errado, né, porque o detector não vai detectar essa profundidade. Muito bem, aí eu falei sobre a sensibilidade e com ela está aí a questão da profundidade, né? Então deu para se entender que se você quer um detector que detecta profundo, você tem que ver qual objeto que você quer detectar a tal profundidade, para ver se realmente isso existe, tá? Então não adianta você querer um detector com uma profundidade específica. É preciso se estudar, conversar com a pessoa, por isso que é importante você entrar em contato com a pessoa de uma loja,
né, principalmente aí a Brasil Detectores, e questionar sobre ele, sobre essa profundidade. Se você quer detectar 2 metros, vamos conversar, né, o que você quer detectar com 2 metros, porque às vezes vai ser impossível detectar esse objeto com 2 metros, tá certo? Para finalizar, uma parte importante, quais são os comandos que estão aí ligados com a sensibilidade para você ter o máximo de profundidade. Então vamos concluir. Primeiro, a sensibilidade ela depende primeiramente do balanço de solo, tá? Esse é fundamental. A segunda parte o detector. Se o seu detector é da categoria hobby e você está utilizando a discriminação, né, é bom verificar aí sobre o local que você está utilizando essa discriminação, porque usar discriminação em área de garimpo, né, não recomendo muito bem, porque o detector vai ficar tagarelando devido à mineralização no solo onde tem ouro. Então geralmente você usa discriminação em locais onde tem lixo metálico, geralmente nas praias, né, nessas áreas que você vai usar aí o discriminador, né? E mesmo na praia, se você quer ter uma boa discriminação, o correto é você abaixar um pouco a sensibilidade para que o detector trabalhe melhor nessa área de discriminação. Porque se você aumenta demais a sensibilidade de um local que tem muito lixo, acaba outros lixos que a bobina está detectando ali, ele acaba confundindo e isso vai tagarelar muito o detector. Então recomenda-se abaixar um pouco a sensibilidade até que você sentir que o detector está estável para trabalhar com uma boa discriminação, tá? Então depende muito isso aí, porque se você quer uma boa discriminação, regule bem a sensibilidade para que a discriminação trabalhe bem com o nível de sensibilidade. A outra questão que eu falei aí sobre a interferência elétrica, que ela pode ser por campos magnéticos atmosféricos, ela pode ser por campos magnéticos elétricos, tá? Ela pode ser também por campos magnéticos produzidos por outros detectores de metais. Então você precisa corrigir esses campos magnéticos através de funções de frequência. Se o seu detector tiver, você tenta usar isso aí primeiro antes de você mexer na sensibilidade, né? Caso o seu detector não tenha ou você não conseguiu o recurso com essa mudança de frequência, então você vai ter que abaixar aí um pouco mais a sua sensibilidade para que o seu detector fique estável. Agora, uma parte importantíssima para você saber se o seu detector está estável é usando a função threshold. A função threshold ela é muito usada nos detectores para garimpo, tá? Porque a função threshold ela trabalha com certo zumbido e esse zumbido ele tem que estar estável, como uma linha reta. Né? Por que isso? Porque às vezes no garimpo há pepitas muito pequenas ou pepitas que estão mais fundas que não dá para o detector dar o alarme, né? Chegar assim, né? Não dá. Então, às vezes você só escuta uma oscilação. Então, você está trabalhando com o detector ali numa região de ouro, sabendo que ali tem ouro. Então, você trabalha bem devagarzinho, prestando bem atenção no som. De repente, o trem está lá, faz essa oscilação no threshold. Isso mostra que tem algum objeto que foi detectado, mas não disparou o alto-falante do detector. Tá? Então isso ajuda na profundidade e a sensibilidade tem que estar correta, porque é aonde que vai entrar a história que não adianta nada você ter o máximo de sensibilidade, né, e acabar perdendo certos objetos porque o seu detector aí está totalmente atrapalhado, tagarelando, barulhando muito. Então a boa profundidade é o threshold estável. Então você aumenta o threshold e escuta ele. Se você escuta que ele está
então é sinal que a sua profundidade está boa. Agora, se o seu threshold está então é sinal que você precisa abaixar a sensibilidade para você conseguir o máximo de profundidade naquele local que você está trabalhando. Então tá aí, eu acho que eu falei tudo sobre a parte da sensibilidade que está ligado com profundidade, tá? Se você quer mais algumas informações, nos procure, tá? Que nós vamos lhe responder. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo, tá? Nós vamos falar mais sobre outros comandos na próxima vez. Tchau! Olha, a nossa empresa Brasil Detectores, ela trabalha aí já praticamente 20 anos. Eu trabalho um pouco mais, né, porque eu comecei a história dos detectores no Brasil. Hoje, muitas pessoas compram detectores graças ao nosso trabalho aí de muitos anos. Quando começamos, só estavam nós no Brasil e na internet era só nós sozinhos, não tinha ninguém. Hoje tem várias pessoas aí vendendo detectores. Não sabemos se estão totalmente no Brasil ou se querem tirar algum aproveito aí com o que nós fizemos aí, né? Eu fico satisfeito com isso porque o nosso trabalho valeu a pena, né? Muitas pessoas hoje procuram detectores de metal graças a Brasil Detectores, que introduziu o detector de metal no Brasil.